Olá, alunos do segundo ano! Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem e continuo com saudades de vocês e das nossas aulas. Vocês conseguiram fazer a primeira trilha de educação física? E aí, o que acharam? Curtiram? Vamos lembrar sobre o que nós vimos na primeira trilha? Vimos sobre o que é educação física. Aprendemos que a educação física trabalha com os movimentos criados pelos homens ao longo da história, que são os conteúdos com os quais ela deve trabalhar. Quem lembra quais são? Jogos e brincadeiras, lutas, dança, ginástica e esporte. E o primeiro conteúdo que nós já trabalhamos foi a ginástica. Nós trabalhamos de diversas formas, com alongamentos, com movimentos, com pega-pegas, com cordas com bola, com ginástica de animais. E na trilha anterior, nós na prática aprendemos e recapitulamos o galope, a tesoura e o aviãozinho. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre um outro tipo de ginástica, que se chama... Quem sabe, olhando essa figura, sobre qual ginástica vamos aprender hoje? Ginástica artística. Pode ser que você tenha respondido ginástica rítmica. É que elas são parecidas mesmo. A ginástica artística é uma das práticas desportivas, é um esporte mais antigo da humanidade. É uma das mais belas atividades físicas que existem. E a ginástica artística surgiu lá na Grécia Antiga como uma atividade física atlética e no Egito, onde as pessoas realizavam acrobacias circenses nas ruas para entreter os pedestres. Até hoje nós vemos pessoas nas ruas entretendo os pedestres lá nos semáforos, não é mesmo? E aqueles movimentos que as pessoas fazem, circenses, nada mais é do que uma ginástica artística, só que de outra forma. A ginástica artística desenvolvia habilidades corporais importantes, como a força e a elasticidade, que tem a ver com o alongamento dos músculos. Por isso passou a ser adaptada a um treinamento militar. Então, os soldados do exército passaram a praticar a ginástica em seus treinos, como a gente vê ali na foto. Porém, a ginástica parou de ser praticada por um tempo e só surgiu para valer como esporte ligado à educação com o professor alemão Jan. E por que a ginástica artística também é conhecida como ginástica olímpica? Vocês sabem por quê? Vamos conhecer? Então, olha só, a ginástica artística também é muito conhecida por ginástica olímpica, porque durante muito tempo a ginástica olímpica era o único tipo de ginástica a fazer parte dos Jogos Olímpicos. E depois veio a ginástica rítmica, que também começou a fazer parte das competições olímpicas. E então, a antiga ginástica olímpica passou a ser chamada de ginástica artística, para não haver confusão entre as duas. E hoje, as duas modalidades são olímpicas. Vamos entender um pouquinho sobre como funciona a ginástica artística? Os equipamentos utilizados pelos atletas profissionais são diferentes entre os homens e as mulheres. Existem aparelhos e equipamentos específicos só para as mulheres e outros só para os homens. E o que os criadores do esporte queriam com essas diferenças, com esses materiais diferentes, era mostrar a beleza dos movimentos femininos e a força dos movimentos masculinos. Já que os aparelhos femininos são diferentes dos masculinos, precisamos aprender a diferenciar qual aparelho, qual equipamento é das mulheres e qual é dos homens. Vamos lá? Quais são os aparelhos femininos? As barras assimétricas são das mulheres.
As barras assimétricas é assim, uma barra fica mais alta e a outra mais baixa, como mostra nessa figura. Olhem que movimento incrível a ginasta está fazendo no aparelho. As barras assimétricas avaliam a força e o equilíbrio nos movimentos entre essas duas barras, a maior que fica a 2,36 metros do chão e a menor que fica a 1,57 metros do chão. Outro aparelho equipamento feminino é a trave olímpica. Lá no colégio nós temos 3 traves olímpicas, a baixa, a média e a alta. E aqui nós temos a figura de uma trave profissional. Vejam que incrível o que essa atleta consegue fazer em cima da trave. A trave é uma barra revestida com material aderente, que não é escorregadio, e ela fica a 1,25 metros do chão. Tem 5 metros de comprimento e 10 centímetros de largura. Então, ela é bem estreita mesmo. E quais são os aparelhos masculinos, os equipamentos utilizados pelos meninos, pelos homens nas competições? Temos aqui o cavalo com alças, porque a parte de cima e a parte de baixo lembram o animal cavalo mesmo. No cavalo com alças, é possível verificar o equilíbrio do ginasta sobre uma mesa com alças que podem ser ajustadas. Elas podem ficar mais perto e mais longe. Outro aparelho masculino são as argolas. Aqui nesta imagem vemos o atleta brasileiro que se chama Arthur Zanetti. E ele foi o primeiro homem a conquistar uma medalha de ouro neste aparelho. Olhem que movimento fantástico! As argolas, elas têm 2,75 metros do solo. Por isso, os atletas precisam até de ajuda para poder subir e encaixar as mãos nelas. Outro equipamento masculino são as barras paralelas. Paralelas porque ficam próximas uma da outra e ficam no mesmo nível, no mesmo sentido. Aqui temos um ginasta fazendo um incrível movimento sobre elas. As barras verificam o equilíbrio do ginasta ao trabalhar com seus braços entre essas duas barras, que medem 3,50 metros e são colocadas a uma distância que pode variar uma da outra. Pode variar entre 42 e 52 centímetros. Outro equipamento masculino são as barras fixas, diferentes das barras paralelas. É uma estrutura que fica a 2,80 metros do solo e possui 2,40 metros de comprimento. Aqui nessas imagens mostram o atleta Arthur Nori. Ele foi tão bem nas barras fixas numa competição que faturou uma medalha de ouro. Inclusive, lá na trilha, eu coloquei o link da apresentação deste atleta. Não deixe de conferir, porque é incrível. E sabiam que existem aparelhos que tanto mulheres como homens também podem fazer a apresentação? São os aparelhos femininos e masculinos. O primeiro deles que vamos conhecer é o salto sobre a mesa, que antigamente era conhecido como salto sobre o cavalo. Como que funciona? Ali pela figura vocês podem acompanhar que o ginasta, ele corre até o trampolim e nele faz um salto, pega um impulso sobre a mesa e realiza acrobacias no ar. É bem interessante conhecer vídeos sobre esse aparelho. Vocês podem pesquisar na internet se tiverem interesse. E vocês sabiam que nós temos um salto sobre o cavalo lá no ginásio? Ele é bem antigo. São aquelas caixas de madeira, uma em cima da outra, e a última é uma tampa revestida com um courinho assim azul,
Tenho certeza que a maioria de vocês já fez movimentos nesse aparelho. Outro aparelho que tanto homens como mulheres fazem apresentação é o solo. Solo, chão, mas não é um chão qualquer, é um chão super especial feito para ginástica artística. É como se fosse um tablado feito de elástico e ali os ginastas fazem lindas séries, lindas apresentações em que são avaliados os seus movimentos de acrobacias, força e equilíbrio. Agora vamos conhecer um pouquinho da ginástica artística no Brasil. A primeira participação do Brasil foi nos Jogos Olímpicos em 1980, em Moscou, na Rússia. Só que somente em 2000 surgiram novos atletas, pois o nosso país começou a investir, patrocinar, liberar dinheiro para comprar materiais, fazer ginásios para que os atletas pudessem treinar. Quais foram as atletas femininas que se destacaram a partir deste investimento? Daniela Hipólito, Daiane dos Santos, Jade Barbosa, entre outras. E atletas masculinos que se destacaram e ainda se destacam é o Diego Hipólito, Arthur Nori, Arthur Zanetti, entre outros. Agora eu vou compartilhar com vocês o nome de 2 atletas que se destacaram na seleção brasileira de ginástica artística, porque foram os únicos que, por enquanto, conquistaram medalha de ouro em 2 aparelhos. A primeira atleta é a Daiane dos Santos. Ela foi a primeira e única atleta, até hoje, que conquistou uma medalha de ouro no solo no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em 2003. E o outro atleta é um homem, Arthur Zanetti. Foi o primeiro e único atleta homem a conquistar uma medalha de ouro nas argolas nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Lá na trilha, na parte de teoria, eu coloquei o link dessas 2 apresentações. Vale a pena assistir, é incrível! É isso aí, pessoal! Vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido muito sobre a ginástica artística. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!